TV Shalom. Eu quero exaltar o Senhor pela vida do meu amigo pastor Yuri, pelo convite e o privilégio de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Quero glorificar ao Senhor pela vida dos meus amigos que estão aqui, o pastor Léo Soares. Eu vim ávido por te ouvir, Léo. Há muito tempo que não escuto e eu até estou devendo. Preciso te levar lá na nossa igreja, mas eu vim ávido por te ouvir. Infelizmente, atrasei, não pude te ouvir, mas Deus te abençoe, continue te abençoando. Deus abençoe os meus amigos que falaram antes de mim. Cristian, que prazer te ouvir, meu amigo. Que prazer te ouvir. Que Deus te abençoe. Você tem quantos anos, Cristian? Você é muito jovem. Muito jovem. Eu já não sou tão jovem assim. Mas quando eu comecei, eu tinha um pouco menos que a sua idade. Acredito que você também começou alguns anos atrás. Deus te abençoe. Todo pregador precisa carregar consigo 3 coisas. Quantas coisas? Todo pregador precisa carregar um livro, precisa carregar um caderno e precisa carregar uma capa. Paulo disse a Timóteo na segunda carta, no capítulo de número 4 e versículo 13: eu deixei a capa em Troade com Carpo. Quando vieres, traze-a contigo. Também traga-me os livros e não se esqueça dos pergaminhos. Todo pregador precisa carregar 3 coisas. Um livro, precisa ter um caderno e precisa ter uma capa. O livro, Christian, é para que ele se abasteça. O caderno é para que ele abasteça outros, Ederlan. E a capa é para que ele esteja debaixo de uma cobertura. Paulo entendia isso. Paulo foi o maior escritor de Bíblia do Novo Testamento. 13 livros, se não 14, com inserção do Evangelho de Lucas, que alguns atribuem a ele. Paulo tinha todos os motivos do mundo para dizer: eu sou autossuficiente. Não preciso mais de livros. Só que Paulo entendia: eu preciso me abastecer. Então traga-me os livros. Essa noite eu vim aqui com essa intenção. Eu estou acometido de uma virose há aproximadamente 3 dias. Passei o dia inteiro hoje em casa. Ontem o dia inteiro também. Preguei ontem à noite, pela graça de Deus, numa conferência, e hoje me deu muita vontade de não vir por conta da doença. Mas eu disse para Deus no meu coração: eu vou lá porque lá tem livros. Eu vou para me abastecer. E me abasteci. Eu estou satisfeito. Mas ninguém se abastece para que não abasteça outros. Todo pregador que se abastece tem um caderno, porque ele recebe de alguém e ele passa para outro alguém. E a capa é a cobertura que todo homem de Deus e toda mulher de Deus precisa ter. Não existe nenhum homem de Deus que esteja isento de cobertura espiritual. É por isso que é importante que você tenha uma igreja, que você tenha um pastor, que você esteja debaixo de uma autoridade espiritual. E foi para isso que eu vim aqui essa noite, para me abastecer. Mas como nós estamos aqui, eu gostaria muito de, no apagar das luzes desta vigília, te convidar para meditarmos um pouco
num texto muito conhecido de todos. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15. São Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos que estão inseridos na palavra de Deus neste Evangelho de Lucas, capítulo 15. São Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Enquanto vocês localizam o texto das Escrituras Sagradas, eu quero dar graças a Deus pela vida desta bênção que Deus colocou ao meu lado, que é a minha esposa. Eu sou muito grato ao Senhor pela sua vida. Sou muito grato ao Senhor pela nossa família e sou muito grato a Deus pelo nosso ministério. O ministério não é só meu e nem só seu, é nosso. Deus nos uniu com um único propósito. Deus te abençoe, minha filha. São Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11, a Bíblia diz assim: E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao seu pai, Pai, dá-me, peço-te, a minha parte da herança. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida depravada, diz a minha tradução. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para apacentar os porcos. E ele desejava encher a sua barriga com as cascas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse, quantos servos de meu pai tem pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse, ou disse aos seus servos, trazei a melhor roupa e vesti-o, e ponde-lhe um anel em sua mão e sapatos em seus pés. E trazei-mo um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e, vindo aproximar-se de sua casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significam aquelas coisas. E ele lhe disse, o teu irmão chegou e o teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo o pai lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e nenhum novilho, em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca mataste um novilho para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o cevado e faze festa. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa,
regozijemo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você pode dizer amém? Meus amados, eu prometo que eu não irei enfadá-los, até por conta do horário. A essa altura da manhã, os nossos corpos já estão abatidos pelo cansaço da batalha da madrugada inteira. Mas o Espírito de Deus, hoje durante o dia, enquanto eu meditava na sua palavra, entregou ao meu espírito esta mensagem, que é uma mensagem muito conhecida de todos nós. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo dos perdidos. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo onde 3 coisas se perdem. A primeira coisa que se perde em Lucas capítulo 15 é uma dracma. A segunda coisa que se perde em Lucas capítulo 15 é uma ovelha. E a terceira coisa que se perde em Lucas capítulo 15 é um filho. Neste texto, a parábola é única. Os homens dividiram-na em 3 partes, mas são 3 lições que ilustram uma única verdade. E a verdade é o caminho do retorno. Em Lucas capítulo 15, nós temos algo que difere uma parábola de outra. A primeira diferença que há entre a parábola do bom pastor, a parábola da dracma e a parábola do filho é que na parábola da dracma, a dracma se perde dentro de casa. E a dracma é um ser inanimado. A dracma é uma moeda. Moeda perdida não sabe como retornar ao caminho. A segunda coisa que se perde em Lucas capítulo 15 é a ovelha. A ovelha é um pouco melhor do que a dracma, porque dracmas não falam, não andam. As ovelhas não falam, mas andam. Mas elas também não têm o potencial para voltar ao aprisco por si só. Precisa de um pastor que a conduza. A terceira diferença que nós temos em Lucas capítulo 15 é com relação ao filho. Porque diferente da dracma e diferente da ovelha, o filho tem intelecto. Ele sabe voltar ao caminho que ele mesmo abandonou. Só que percebam que nesta parábola, ou nestas parábolas, para a nossa linguagem e para o nosso país, nós percebemos que quando a dracma se perde, a mulher varre a casa e ela tenta reencontrar a dracma. Esta mulher representa a igreja. A igreja é uma mulher ávida por agrupar, por recuperar e por trazer aqueles que estão perdidos dentro da casa de Deus. E pasmem os senhores, tem muita gente perdida dentro da casa de Deus. Tem muita gente que está na igreja há alguns anos, que está servindo a Deus há alguns anos, mas que ainda não reconhece a sua posição de dracma, ainda não reconhece o seu valor diante de Deus. E o tempo todo a igreja vive varrendo esta casa para tentar reencontrá-lo. Só que na parábola do pastor, a ovelha cai, ela cai num buraco, ela se perde. E esta ovelha representa o crente novo convertido. O novo convertido é assim, vez ou outra ele se desgarra do aprisco, se distancia do rebanho e cai em algumas valas, cai em alguns buracos. Às vezes quebram pés, às vezes tem dificuldades de se levantar, e faz-se necessário, pastor Yuri, que o pastor vá até lá, que desça ao buraco, que a pegue no colo, que coloque nos ombros e que traga de volta ao aprisco. Mas no caso do filho, não. O filho não é um novo convertido. O filho é alguém experimentado, é alguém cônscio das suas próprias decisões, é alguém que sabe o que quer, já tem discernimento. Apesar dele ser novo, ele chega para o pai e diz: pai, chegou a hora de eu ir embora. Eu quero que o senhor
tome a minha parte na herança e me dê, porque eu quero viver a minha própria vida. É perigoso quando nós, de livre e espontânea vontade, tomamos a decisão de sair do controle do Pai. É perigoso quando nós, voluntariamente, achamos que temos possibilidade e condição de andarmos e trilharmos os nossos próprios caminhos. Quando eu leio esse texto, eu me pego pensando que o que aconteceu com este moço não é ambição. Este moço não era dinheiro, porque o seu pai tinha muito dinheiro. Esse moço não era fortuna, porque o seu pai era um homem muito rico. O que esse moço queria era o controle. O que esse moço queria era a autonomia. O que esse moço queria era tomar conta da sua própria vida. E é muito perigoso quando nós queremos a autonomia. É muito perigoso quando nós, meus jovens, queremos o controle. Porque quando nós queremos o controle, nós saímos do centro da vontade do Deus que quer controlar. Quando nós saímos do controle, nós perdemos a submissão à liderança de Deus. É muito perigoso quando nós deixamos Deus fora do comando das nossas vidas. Esse moço é um moço ávido por controle. Ele quer controlar a sua própria vida. E não é pecado você querer autonomia. Não é pecado você querer dirigir os seus próprios caminhos. O erro está em você querer o controle. Você precisa aprender a discernir o tempo. Você não pode perder o tempo. Você não pode esquecer que nada foge do controle de Deus. Desliga para mim, pastor, por favor, aquele ventilador. Nada foge do comando de Deus. Você não pode perder o tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo de número 3, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de lançar fora e há tempo de deitar no seio. Há um tempo determinado para todas as coisas. Você não pode perder o tempo. Você não pode antecipar os propósitos e projetos de Deus para o seu ministério, para a sua vida, para a sua chamada. Apesar da cara de jovem, eu já não sou mais tão jovem assim. Eu tenho 20 anos pregando a palavra Brasil adentro, Brasil afora. E quando eu ouço Christian pregar, o Espírito de Deus lateja no meu coração e diz para mim: eu ainda estou provendo-me de uma nova geração que aprendeu a respeitar o tempo. Nada fora do tempo é bom. Quando você colhe fruto fora do tempo, você pode até comer, mas você não vai se deliciar da maneira como se deliciaria quando ele estivesse maduro. Nós precisamos aprender a respeitar o processo do tempo. Nós estamos vivendo uma crise de identidade no nosso meio muito profunda. Nós estamos vivendo uma explosão de abertura de igrejas como nunca antes em toda a trajetória da igreja na terra. Nós estamos vivendo um tempo onde pregadores estão ávidos por assumirem tribunas, por assumirem púlpitos, por pregarem a grandes auditórios, para falarem às massas. Nós estamos vivendo um tempo, Guilherme, onde tocadores não entendem que há um tempo determinado por Deus para tudo. Nós não precisamos forçar a porta do tempo. No tempo certo, o Pai vai repartir a herança. Mas se você quiser
a herança antes do tempo, o Pai também vai permitir que você assuma um ministério precoce, um ministério antecipado, um ministério de vez, um ministério verde, fora do tempo. Respeite os processos do tempo. Este moço não respeitou o processo do tempo, e esse foi o seu grande problema. O pai disse: tudo bem, você pode ir. Ele repartiu os bens e lhe deu a sua parte na herança. Só que o texto diz que a inexperiência do rapaz fez com que ele gastasse tudo de forma depravada, diz a Bíblia de versão King James. Ele desprezou de forma negligente. Por quê? Por causa da inexperiência com o controle. Quando você assume o ministério fora do tempo, a inexperiência, ela baila a superfície. Quando você assume algo de vez, verde, é notório a inexperiência, porque a inexperiência é típica de quem assume um ministério precoce. Este moço está rico, está com uma parte gorda da herança, só que ele é inexperiente. Por quê? Porque longe do controle de Deus, a inexperiência vem à baila. Longe do controle de Deus, você é percebido como alguém descontrolado, como alguém inexperiente, como alguém verde. E então a sua devez, a sua verdidão vem à baila, e inexperientemente ele gasta tudo dissolutamente. A minha versão de estudo King James diz: ele gasta tudo com as prostitutas. Ele desperdiça a herança e chega a um estágio tão crítico, um estágio tão fundo de poço, que ele diz assim: quantos empregados de meu pai têm pão para se fartar, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, 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 e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus empregados. O grande detalhe é que quando o fundo do poço chegou para aquele jovem tipicamente judeu, a Bíblia vai dizer que ele apacentava porcos. Preste atenção, o pastor está debilitado, com a saúde debilitada, mas a palavra de Deus é vida para aqueles que creem nela, para aqueles que a ouvem. A Bíblia diz que ele depara-se cuidando de porcos, e para um jovem judeu, porco é um animal imundo. Os judeus caracterizavam porcos como sendo animais desclassificados. Para que vocês tenham ideia, o porco para o judeu é o símbolo dos demônios. Mas aquele moço tipicamente judeu encontra-se apacentando porcos. Os mosquitos estavam sobre a sua cabeça. O chão que ele pisava era um chão cheio de lamas. O odor dos porcos exalava as suas narinas. Aquele ambiente era tipicamente de porcos. Era um ambiente normal para os porcos, mas para um moço, filho de um pai rico, não era normal. Para alguém que era filho de um pai capacitado e capaz, não era normal. E então a Bíblia diz que ele caiu em si. Esta frase é a frase-chave para esta madrugada, para a minha preleição. Você precisa cair em si. Cair em si é deixar as vendas cair dos olhos. Cair em si é receber aquele insight. Cair em si é receber aquele estalo. Cair em si é a ficha cair no português arrastado. Cair em si é entender que o seu pai é rico. Cair em si é entender que o seu pai tem.
Cair em si é entender que você não tem porque você decidiu não ter. Cair em si é você entender: eu resolvi tomar o controle, e quando eu tomo o controle, eu caio no barranco. Mas quando eu caio em mim, quando a venda cai dos meus olhos, quando a ficha cai, eu tenho que tomar uma atitude. Se você esquecer de tudo que eu pregar aqui nessa madrugada, vá para casa com essa mensagem latejando aos seus ouvidos: atitude. A sua atitude vai mudar as coisas, a sua atitude vai revolucionar o cenário. Eu estou pregando para alguém que vai sair daqui diferente de como chegou. Eu estou pregando para alguém que vai voltar para casa diferente de como entrou aqui. Eu estou falando para um público seletivo, para um público escolhido por Deus, que Deus separou e lhe diz agora: você vai voltar para casa com uma nova perspectiva, com uma nova visão, com um novo futuro, com um novo projeto. Quem recebe essa palavra e pode levantar as mãos para glorificar a Deus, levante a mão mais alto que você puder, porque Deus te trouxe aqui para te dar uma nova perspectiva de vida. Tudo que você precisa é você cair em si. Tudo que Deus quer é que você caia em si. O desejo de Deus é que você desperte, para que você entenda que o propósito dele é maior do que o seu propósito. Eu vou dizer de novo: o que Deus quer é que você entenda que o propósito que ele tem para você é maior do que o propósito que você tem para ele. Eu vou dizer de novo: o desejo de Deus é que você entenda que o propósito que ele tem para você é maior do que o propósito que você tem para ele. Deus conhece o futuro, Deus conhece o tempo, Deus conhece as coisas. Não antecipe o tempo. Mas quando você antecipa o tempo e você entende que o que você fez foi um erro, quando você antecipa o tempo e você percebe que o que você decidiu foi um erro, ainda há uma oportunidade para você. E eu vim aqui falar sobre oportunidade. Esta noite é uma noite de nova chance. Essa noite é uma noite de uma nova oportunidade. Esta noite é uma noite de uma nova perspectiva. O meu amigo Christian já pregou aqui sobre o amor de Deus. E o amor de Deus nos fala dessa nova perspectiva, Igor. O amor de Deus nos fala desta nova visão, nos fala desse novo plano, deste novo projeto. O moço entendia que o pai dele não era um pai rancoroso, e então ele ensaiou um discurso. Ele disse: já que o meu pai é um pai de amor, eu levantar-me-ei. Diga comigo: levantar-me-ei. A essa altura da madrugada, diga: levantar-me-ei. Nós estamos vivendo um tempo onde se fala muito que Deus vai te levantar. E eu gosto muito de falar sobre isso, meu jovem. Deus não vai te levantar. Pastor, misericórdia, que heresia. Ô pastor, me ajude, porque eu tenho 20 anos orando, dizendo: me levanta, Deus. Deus não vai te levantar. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus espera que você se levante por Ele. Eu estou doente, com a garganta inflamada, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Você está dizendo: me levanta, e Deus está dizendo: eu não vou te levantar. Eu espero que você se levante e venha ao meu encontro. Quem está entendendo a voz de Deus e pode levantar uma das mãos e glorificar ao nome do Senhor. O moço cai em si. Ele tem uma nova perspectiva. Levante a sua mão lá no alto, porque eu quero liberar uma palavra profética. Haverá uma nova perspectiva de Deus sobre a sua vida. Haverá uma nova visão de Deus para a tua vida. Haverá um novo plano.
Deus está te entregando a maquete. Ele está te dando uma nova perspectiva. Ele está te dando uma nova visão. Vai ficar calado fazendo cara de paisagem, ou vai abrir a boca para dar glória a Jesus? Eu estou falando de um novo tempo. Eu estou falando de uma nova perspectiva. Eu estou falando de uma nova visão. Se prepara para o tempo novo que Deus está estabelecendo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério. Se prepare para o novo tempo. Haverá uma nova perspectiva da parte de Deus para a tua vida. Quem pode adorar ao nome do Senhor esta madrugada? Nova perspectiva. Mas o moço, nesta nova perspectiva, diz: levantar-me-ei. É ele quem se levanta, Derlan. Não é Deus quem o levanta. E ele se levanta. E eu gosto, porque Isaías disse: levanta-te. Isaías não disse que Deus te levante. Isaías disse: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te. Eu entendo que quando há uma conexão é uma palavra atual. Eu entendo que quando há uma conexão entre o que o homem faz e o que Deus quer, algo acontece no mundo espiritual. Eu vou dizer de novo. Eu entendo que quando há uma conexão entre o que o homem faz, minha jovem, e o que Deus quer, algo revolucionário acontece. O que acontece em Lucas capítulo 15 é uma conexão do desejo do pai com a vontade do filho. O que acontece em Lucas capítulo 15 é uma conexão entre a vontade do filho e a esperança do pai. Conexão é tudo o que você precisa. Você precisa estar conectado com o tempo. Você precisa estar conectado com a chamada. Você precisa estar conectado com as novas revelações. Você precisa estar conectado com uma nova perspectiva. Você precisa estar conectado com um novo tempo. Pastor Yuri, não se desespere. Haverá uma revolução no mundo espiritual, porque haverá uma conexão entre quem Deus quer e o que Deus quer, como Deus quer e quando Deus quer. O moço do texto tem uma conexão e ele ensaia um discurso. Ele vem dizendo: eu vou dizer, eu vou me levantar e eu voltarei dizendo: Pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele vem ensaiando o discurso. Mas ele não apenas tem uma nova perspectiva, Christian. Ele não apenas tem uma nova visão. Ele não apenas deixa a venda cair dos olhos, porque de nada vai adiantar a perspectiva nova, Ederlan. De nada vai adiantar a nova visão se a minha visão não andar em conexão com os meus passos. Eu vou dizer de novo: de nada adianta, Igor, eu ter a visão do projeto, do propósito. De nada adianta, Léo, eu ter a visão da glória, do que Deus quer para o meu ministério, se eu não me levantar e enquanto eu caminhar, eu verbalize o que eu desejo. Escute o que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Você precisa falar a perspectiva nova que Deus está te dando. Não sei se você está aqui ou já foi para casa dormir, mas eu vou te dizer de novo: você precisa falar da nova perspectiva. Compartilhe a visão, fale do projeto, abra sua boca, verbalize. E enquanto você verbaliza, você caminha dizendo: eu vou me levantar, eu vou me levantar, eu vou me levantar, eu vou me levantar, eu voltarei para o meu Pai. Esta noite é uma noite de Deus, Calamaia. Oh glória, te dá uma nova perspectiva de que você precisa se levantar e de que você vai voltar para o Pai. Esta noite é uma noite de retorno. Esta noite é uma noite que Deus está na varanda, te esperando, te olhando e dizendo: enquanto você fala, eu escuto de longe
Enquanto você volta, eu te recebo de volta. O que eu estou falando é de conexão. Quem ouve a voz de Deus e pode exaltar ao Criador das coisas. Ele verbaliza, ele fala da visão, ele fala da nova perspectiva. E ele diz: eu vou me levantar. Ele diz: eu me levantarei. Seus inimigos precisam te ouvir dizer: eu me levantarei. Eu acho que você não está aqui, ou você está viajando. Mas eu vou lhe dizer de novo: aqueles que tossem pela sua sarjeta precisam te ouvir dizer: eu me levantarei. Os teus filhos precisam te ouvir dizer: eu me levantarei. A sua esposa precisa te ouvir dizer: eu me levantarei. O seu pastor precisa te ouvir dizer: eu me levantarei. Você precisa se falar: eu me levantarei. Você precisa se ouvir. Você precisa se ouvir. Fale, se escute enquanto fala: eu me levantarei. Este país vai conhecer o meu ministério. Esta nação vai conhecer a minha chamada. O meu estado vai conhecer quem eu serei no reino de Deus. Eu me levantarei. Eu me levantarei. Eu me levantarei. Enquanto ele fala: eu me levantarei, ele caminha no caminho do retorno. Não adianta nada você dizer: eu me levantarei, você ver o seu estado atual, a sua necessidade de retorno, e ficar paralisado. Eu disse anteriormente que quando há uma conexão entre o que eu quero e o que Deus quer, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Há uma revolução. Vamos para a Bíblia. Existem vários personagens na Bíblia que quiseram o que Deus queria. Jacó é um exemplo disso. Jacó tinha algo que desviava o propósito de Deus no seu caráter. Jacó era um enganador. Jacó era um suplantador. Jacó era um ladrão no português popular. Mas havia em Jacó uma revolta sagrada. Havia em Jacó uma conexão com Deus. Jacó dizia em si: eu não nasci para ser secundário. Eu não nasci para estar em segundo plano. Eu não nasci para ser um João Ninguém. Eu nasci para ser primogênito. Jacó queria o que Deus queria, porque Jacó queria ser o querido do papai. Jacó queria ser o líder da casa do papai. E Esaú não. Esaú era negligente. Esaú era displicente. Esaú era alguém que jogava fora o que tão precioso Deus lhe deu. Aí Deus olhou para Esaú e disse: ele tem o que o outro quer. E Deus olhou para Jacó e disse: você quer o que o outro não valoriza. Aí houve uma conexão, porque eu dei para ele, mas é você quem quer. Aí Jacó passa uma madrugada no val de Jaboque. Oh, que Jacó terrível. Eu gosto de Jacó. É Jacó maravilhoso. E a Bíblia diz que ele passa todo mundo para o lado de lá. Ele passa a mulher para o lado de lá. Ele passa filho para o lado de lá. E ele volta e fica só dizendo: se o Senhor quiser, eu também quero. Se o Senhor quer, eu estou aqui. Se o Senhor quiser, eu quero também. Aí a Bíblia diz que Deus não resiste, se levanta do trono e desce no vale. E a briga começa e Jacó sai do vale. Israel, porque quando há uma conexão do que você quer com o que Deus quer, revolução acontece no mundo espiritual. Eu não sei se você me entende, eu não sei se eu estou enrolado, mas eu queria muito que você entendesse que o que você precisa é de uma nova perspectiva. O que você precisa é se levantar por Deus e não esperar Deus te levantar. É você se levantar por Deus. O que você precisa é verbalizar a sua visão. Pastor que não fala, que não compartilha a sua visão, morre no ostracismo. Ele para na estagnação. Pastor Yuri, me permita, o senhor é meu amigo, fale da tua visão, compartilhe a visão, fale para que todos escutam. Enquanto o senhor faz dica, compartilhe a visão.
Eles precisam entender a visão, porque a visão lidera o líder. É a visão que entrega o território. O moço estava num lugar de porcos, ele estava na pocígua, mas ele disse: aqui não é o meu lugar. O meu lugar é na casa do Pai. Aqui tem mosquito, aqui tem animal imundo. A casa do Pai tem pão. Eu me levantarei. Ele tem uma nova perspectiva e ele diz: eu me levantarei. E ele vai ensaiando o discurso. Ele verbaliza: eu vou dizer, eu me levantarei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai é tão extraordinário que o Pai o vê ao longe. Eu disse aqui antes de pregar que eu não sou tão jovem assim. Eu já estou caminhando para os 40. Eu tenho 37 anos de idade, 20 anos pregando por bondade de Deus. Só que quando eu ouço o Christian pregar, o meu coração ouve a voz do Espírito Santo me dizendo que o pai do texto é a minha geração, a geração mais velha, que não pode fechar a porta para os filhos que estão chegando. Eu acho que você não entendeu. Eu estou falando de você, meu filho. Eu estou falando de você. Eu estou falando de você. Eu estou falando dos moços que estão aqui, que estão com brilho nos olhos por me ver pregar, por ter ouvido o Christian pregar. Deus falou comigo: William, a sua geração está passando. Eu não sei se Léo é tão velho quanto eu, mas também já tem um tempo na estrada pregando. Eu sou teu admirador, meu amigo. Eu sou intercessor do seu ministério. Eu gosto do que Deus faz com a sua vida. Você é ousado, você tem a ousadia que eu não tenho. E eu digo: Deus, eu torço pela vida e pelo ministério do Léo. Mas Deus falou comigo: Léo, meu filho, vocês que são mais antigos precisam deixar a porta aberta e receber os filhos que eu estou trazendo para casa. O filho vem ensaiando o discurso, o filho vem verbalizando a visão, o filho vem sujo, é verdade. O filho vem descalço, o filho vem com o fedor dos porcos, o filho vem cheio de mosquitos, mas ele está vindo para minha casa. Se prepara para o que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai trazer os filhos que estão longe e vai agrupar a casa dos pais que estão aqui esta noite. Quando há uma conexão entre a geração mais antiga com a geração mais jovem, quando há uma conexão, oh glória, entre os Maiui Sauelesai, entre os Andike Maiui Luicho Hororialas, quando há uma conexão dos mais velhos com os mais jovens, uma revolução acontece. Eu não sei porquê. Existem pastores que são mais antigos. Talvez esse DVD simples chegue na sua casa, essa filmagem chegue no seu computador, mas eu não sei porquê do ciúme. Meu pastor mais antigo, abra a porta, deixa o moço chegar. Seu tempo está passando, mas Deus está levantando uma geração que está se conscientizando. Eu me levantarei, eu irei ter com meu pai, e eu vou dizer: Pai, pequei. Mas o pai vai dizer: pode calar a boca, porque eu já perdoei, eu já te lavei, eu já te purifiquei. Uma das coisas mais bonitas em Deus é a sua misericórdia. Religiosos não entendem isso. Eu amo pessoas espirituais, mas odeio religiosos. Eu amo crentes leais, mas não gosto de religiosos. A diferença do religioso para o espiritual é que o religioso está no culto pensando na pesca. O espiritual está na pesca pensando no culto. Essa é a diferença do religioso para o espiritual. O religioso vê as coisas no âmbito material, vê as coisas limitadas ao que é plausível. O espiritual
consegue enxergar além da pocígua, consegue enxergar além do odor, consegue enxergar além dos mosquitos, consegue enxergar detrás da porta, além da varanda. Ele vem dizendo: eu me levantarei. Eu nem sei qual é que vai ser a reação dele. Eu vou pedir para ser empregado, mas o Pai que é misericordioso, é gracioso esse Pai. O filho foi e ele não impediu, mas ele também não fechou a porta. É para você dar um glória, mas eu entendo que é porque já está tarde demais e você já está muito cansado, porque isso tem tudo a ver com você. Você foi, papai não te segurou. Essa ideia de que Deus vai colocar uma espada no teu pescoço é mentira. Foi Satanás que inventou. Ele te deu livre-arbítrio. Ele vai deixar você ir, ele vai deixar você ir, mas ele não vai fechar a porta se você quiser voltar, porque ele é um Pai misericordioso, porque ele é um Pai gracioso. Vai, coração do pai aberta, mas ele deixa a porta entreaberta, e de vez em quando ele dá uma olhada da varanda, e o moço diz: eu me levantarei. E o pai está com a esperança arrebentando seu peito. Ele conhece o caminho de volta. Ele vai voltar. Ele está cheio da grana, mas é inexperiente. A grana vai acabar. E eu não vou bater, eu vou abraçar. Oh glória! Você está entendendo a voz de Deus? Você está entendendo? Deus está falando é sobre você. Quando você vai e cai, negligencia, se distancia e peca contra Ele, Ele diz: vem que eu te recebo de volta. Vem que a porta está aberta. Vem que eu te tomo no colo. Eu sou teu Pai. Chegou o tempo de Deus para o seu ministério. Chegou o tempo de Deus para a tua família. Chegou o tempo de Deus para os teus negócios. Chegou o tempo de Deus para a honra ressarcida. Chegou o tempo de Deus para uma nova etapa. Chegou o tempo de Deus para os seus sonhos. Chegou o tempo de Deus. E quando o tempo é respeitado, você amadurece. Quando eu olho para 10 anos atrás, 10 anos que machucaram, 10 anos que me fizeram chorar, 10 anos que me destruíram, mas 10 anos que me ensinaram. Quando eu olho para 10 anos atrás, eu digo: se eu tivesse esperado 10 anos, eu estaria bem melhor. Deus tinha me poupado de tanto dissabor, de tantos erros, de tanta desilusão. Se eu entendesse o tempo e me escondesse um pouco mais. Essa ideia de que se esconder é coisa do diabo é mentira. Essa ideia de que fugir também não é de Deus é mentira. Vamos para a Bíblia. Quando Elias precisou fugir, ele fugiu, e ele era o profeta do fogo. Ele era o homem que Deus respondia queimando os inimigos. Mas ele foge, ele se esconde. Há um tempo para se mostrar, mas há um tempo para se esconder. Respeite os processos do tempo. Respeite o time of God. Respeite o tempo de Deus. Respeite a história que Deus reservou para ti. Não se esqueça, todo pregador tem que ter 3 coisas. Tem que ter um livro para se abastecer. Você está aí agora se abastecendo. Talvez eu seja o livro de Deus para a sua vida hoje. Léo foi o livro de Deus para a sua vida hoje. Christian foi o livro de Deus para a sua vida hoje. Mas todo pregador tem um caderno onde ele deixa as suas anotações para a posteridade, para a geração vindoura.
Enquanto você ainda não é caderno, seja livro. Você pode dizer para quem está ao seu lado: se não chegou a sua hora de falar, aguça os seus ouvidos para escutar. Você pode falar para ele ou está fazendo greve, pode fazer isso. Diga para ele: enquanto não chega a sua hora de falar, inclina os seus ouvidos para escutar. Pregadores precisam entender isso. Cantores precisam entender isso. Enquanto outros cantam, enquanto outros pregam, nós não somos competidores, nós somos cooperadores. Não tem por que torcer para outra banda tocar ruim. Não tem por que torcer para o outro cantor não canta nada. Não tem por que torcer para o pregador que me antecede ser infeliz. Quando eu cheguei aqui eu nem conhecia o Christian. Na hora de orar por ele eu pisei no pé dele. Eu disse para ele que blazer é bonito, não é seu, esse que te digo é meu, dá para mim. Eu nem conheço ele, mas ele pregou e eu chorei, eu dei glória, eu me alegrei, eu pulei, eu sorri, porque nós não somos competidores, nós somos cooperadores. Enquanto você não escreve o seu caderno, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos para ouvir o seu livro, para ver o seu livro. O que eu estou lhe dizendo é que se ainda não chegou o tempo, respeite os processos do tempo. O moço não entendeu. Ele poderia ter se poupado, ele poderia ter continuado na casa do pai, ele poderia ter se privado de perder dinheiro, ele poderia continuar se alegrando, porque na casa do pai, no texto, tem música e tem danças. E só tem música onde tem alegria. E aqui a gente também dança. Nós temos duas gerações nesse texto. E eu termino de pregar agora. Nós temos uma geração precoce, representada pelo moço que se vai, e uma geração madura, representada pelo pai, que não o força a ficar, mas que não fecha a porta para ele voltar. Só que no texto há algo curioso. É que volta o irmão do moço negligente. E quando ele ouve as músicas e a dança, ele chama o empregado. Diga para o seu irmão assim: tome cuidado com os empregados. Se o empregado não tivesse dito da forma que disse, o moço se alegrava. É perigoso, meu amor, quando o empregado distorce o sentido da felicidade. O mais velho chega e pergunta: o que é isso? E o empregado diz assim: aquele teu irmão, você sabe, com aquele tom de destruição, aquele teu irmão, tu lembra dele? Que desperdiçou tudo que tinha com as prostitutas, voltou. Dá uma olhada para o teu irmão e diz: toma cuidado com os empregados. Fala para ele, vai, toma cuidado. Aquele teu irmão voltou, e o teu pai mandou matar bezerro gordo e fazer festa. O moço fica bicudo do lado de fora, mas a maturidade do pai, o discernimento do pai, a visão do pai, só tem visão quem é maduro. Os imaturos chutam um balde, dão as costas, cocos, bem no prato que comeram, sai falando mal. Mas os amadurecidos têm visão. O que estava perdido voltou. Eu não posso perder quem está aqui dentro.
Ele deixa as músicas e a dança do lado de dentro, e ele vai no lado de fora. Bota o braço no ombro do filhão e diz: e aí, pai? O que foi, meu amor? Papai, eu estou aqui há tantos anos, o senhor nunca me deu. Olha a inteligência e a maturidade do pai. Filho, este teu irmão estava morto, filho. Tipo, você está vivo, filho. É psicologia reversa. Entende isso? É psicologia reversa. Filho, ele estava morto. Pegou o filho e colocou lá em cima. Levante a sua mão assim. Você está entendendo o que eu estou pregando? Não. Diga comigo: Deus, dá-me maturidade. Diga mais forte: Deus, dá-me visão, discernimento, sabedoria para unir os dois numa festa só. Não seja agente de discórdia. Ministérios estão indo à ruína por pessoas que têm sido figurantes de discórdia. Famílias estão indo pelo ralo por pessoas que não têm a maturidade de não separar. Tem de ter a maturidade para unir. Nunca empreste a sua boca para separar irmãos. E eu estou falando de irmãos espirituais. Hoje eu estava ouvindo o meu amigo Trovão pregar, e ele disse uma coisa que eu falei é verdade. Você nunca verá um muçulmano falando mal de um outro muçulmano. Nunca verá um espírita falando mal de um outro espírita. Mas o que tem de crente falando mal de outro crente é de doer o coração. Pregadores que se dão o luxo de falarem mal de outros pregadores só porque tem dor de cotovelo, ou porque não fazem parte do seu grupinho michuruca. Deus não precisa de grupinho para levantar o seu ministério. Deus não precisa de panela para levantar o teu nome. Quando Deus quer, Ele tira a Amós de trás dos sicômoros, de cima dos bois, e diz: eu te coloco lá no trono profético do meu povo. Não se dê o luxo de separar amigos. O Pai tem a maturidade de trazer para dentro o que está fora e não deixar sair aquele que já está dentro. Eu quero orar pelo teu ministério. Eu quero orar pela sua família. Eu quero abençoar a tua chamada. Quantos anos você tem, filho? Quando Deus me chamou eu tinha 14. Eu comecei a pregar aos 15. Deus te chamou. Você nunca mais vai esquecer isso. O que Deus vai fazer através da tua vida vai colocar gente da tua casa em parafusos, porque a sua história é deprimente, a sua história é trágica. Você tinha todos os motivos para não estar, e você está de paletó e gravata. Que coisa linda. É porque Deus te chamou. Não é por causa do paletó, é por causa da gravata, mas é porque Deus de fato te chamou. Anota o dia de hoje. O que Deus vai fazer contigo será tão grande, mas tão grande, que você só não deve se esquecer que Pocigua não é o teu lugar. Fuja da imundície, fuja do odor, fuja do que é pecaminoso, fuja daquilo que te maltrata, fuja daquilo que te corrompe, e se aproxime da casa do Pai, porque é aqui na casa do Pai que você vai bailar e vai dançar na presença dele. Quem pode adorar a Jesus? Eu quero orar por todos que têm uma chamada. Não se engane. Como é teu nome, filho? Como?
Deus chama o Giovanni aos 14. Mas ele não deixou de chamar quem já tem 50. Me prova na Bíblia, pastor. Um dos maiores líderes de Israel chama-se Moisés. Você sabe quando foi que começou o ministério de Moisés? Ele passou 40 anos no Egito. Passou mais 40 no deserto. E não conseguiu levar o povo à terra prometida. Levanta a mão assim. Isso é bom, não é ruim? Porque a Bíblia diz que Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Misericórdia, porque Moisés não levou o povo para a terra prometida. Quem disse? Glória a Deus, porque Moisés preparou o caminho no deserto. Glória a Deus, porque Moisés legislou a lei. Glória a Deus, porque Moisés ensinou o povo. Glória a Deus, porque ele levantou uma geração nova chamada Josué para conduzir o povo. Respeite os processos do tempo. Você está aqui ou não? Ah, pastor, Deus me falou que ia me levantar, pastor. Tem já 50 anos que ele não me exalta. Quem disse que Deus te levantou para te exaltar? Você se levanta para exaltar Deus. Ah, você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Quem disse que Deus te levantou para te exaltar? É você quem se levanta para exaltar a Deus. Quando você vê alguém exibidinho, pode decretar falência. Misericórdia, pastor, é macumba, é Bíblia. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. Em outras palavras, na esquina do soberbo a queda o espera. Eu quero orar por você que tem uma chamada de Deus. Pastor, Deus me chamou. Pastor, eu sinto a chamada. Eu não sei exatamente para quê. É normal. Até hoje eu fico perguntando para quê. Eu estou pastoreando uma igreja há 10 anos, junto à minha esposa. 11 de casados. E às vezes eu digo, meu Deus, que laço que eu entrei. Você não sabe como é bom ser pregador, só pregador. É uma delícia. Você chega e o evento está preparado. E a tua foto está estampada e o teu nome está lá. E você chega porque passou o dia todo, dormiu até meio-dia porque você é pregador. Porque você vai ter um cachê, aí você orou de tarde, aí você passou a noite lendo a Bíblia, para vir na madrugada do vigilhão de Efraim para pregar. E você chega aqui e com todo gás você diz, yes, eu estou cheio. Aí você vai embora abençoado. E o pastor fica dizendo, que laço que eu me envolvi. Mas a quem Deus chama, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores. Deus chamou a todos. Eu quero orar pela sua chamada. Você me permite orar pela sua chamada? Ô pastor, queria acabar a vigília assim um pouco mais. Tenha misericórdia de mim que eu estou com febre, vai. Tenha compaixão na minha vida que eu estou com a garganta inflamada. Deixa eu orar pelo seu ministério. Fique de pé, por favor. Se você quiser vir aqui à frente do altar, eu quero te convidar, por favor, venha. Eu quero orar pela sua chamada.
jardim. Ederlan, eu te amo. Tua humildade colocou jardim em mim. Coloca a mão no